Bem-vindos ao Atlas Luminoso, o podcast que mergulha capítulo a capítulo num romance sobre escrever, falhar, habitar a cidade como ficção, sabe? É inspirado em Levrero, com 13 vozes girando em torno de uma obra misteriosa lá em Balneário Camboriú. Literatura, sonho, espelhos. Exatamente. E o episódio de hoje começa agora, mergulhando no capítulo 4, focado num personagem chamado Henry, um artista gráfico que atua como capista. Isso. É um capítulo que abre uma janela interessante, né? Para aquela tensão entre a arte, a visão pessoal do artista e as demandas do mercado. Totalmente. E também a relação dele com a cidade, Balneário Camboriú, e com a natureza, e como ele busca sentido nisso tudo, mesmo com os reveses da vida. É um olhar bem profundo na vida interior de um criador, eu acho. Sim. Então, vamos lá. O capítulo começa com o Henry no trânsito, né? Preso ali, pensando numa reunião que rolou. Aquela reunião tensa que você mencionou. A capa dele para o Atlas Luminoso, o livro, foi tipo aprovada, entre aspas. Ele sentiu uma falsidade ali no diretor da agência, né? Ele se vê como artista mesmo, sabe? Pinta, desenha, até esculpe. Mas o que paga as contas, bom, é o design gráfico, fazer capas. O capista. Essa tensão é o centro do conflito dele, parece. Com certeza. E é muito interessante como ele usa até o Levreu para pensar nisso, aquela citação. Ah, sim. Qual era mesmo? O romance, atualmente, é quase qualquer coisa que se ponha entre uma capa e uma contracapa. Forte, né? Muito. E dialoga direto com a ideia do próprio Atlas Luminoso, de habitar a cidade como ficção, como tá na descrição que a gente leu. Exato. O Henry tá ali criando a superfície, a embalagem para esse mundo de ficção, mas ao mesmo tempo questionando a coisa toda. Ele nem leu o livro. Pois é, só recebeu uma sinopse e a ordem de causar impacto. Uma frustração para quem se vê como artista, né? Sem dúvida. E a vida pessoal dele, né? Tá toda misturada aí. As lembranças da vida com a Melissa lá na Praia do Estaleiro. E a fuga para o mato, para macacos, quando chegou o asfalto que ele chama de falso progresso. Isso. Depois a separação. E aí entra o cachorro, o São Bernardo, o CH, que vira uma companhia constante. Quase um confidente, né? Tem até a história curiosa do nome, Carlos Henrique, que o próprio cachorro teria escolhido, meio místico, talvez. Pode ser. Essa ligação com o CH e com a natureza é muito forte. Ele detesta o concreto de Balneário Camboriú, os prédios retos, as sementes quadradas, como ele chama. Ele busca as curvas, o orgânico. Exato. A perda da Melissa, o refúgio na arte e no CH. Mostra essa sensibilidade dele, mas também um certo isolamento, talvez. E o CH funciona quase como um espelho para as reflexões dele, né? Um espelho, um oráculo, por aí. E aí o negócio fica, nossa, muito intenso. Para criar a capa, o Henry vai meditar. Sim, e tem uma visão. Induzida, parece, por um tucano. Um tucano todo colorido. Ele vê a cidade de cima, Balneário Camboriú, com personagens e leitores brilhando como luzes. A capa ideal surge na mente dele, brilhando. Uma epifania. Mas aí, Aí vem o choque. O CH, o cachorro, simplesmente abocanha e mata o tucano. Na frente dele. pesado. Muito simbólico, né? O que você acha que isso quer dizer? Ah, sei lá, a inspiração mais pura, divina quase, sendo destruída pela força bruta, pelo instinto. É uma leitura possível. Ou talvez um mau presságio? Ou ciúme do cachorro? Quem sabe? Ou a própria natureza lembrando ele da impermanência, né? Da fragilidade da arte diante de, sei lá, forças maiores. Faz sentido também. É um momento bem carregado. E o golpe profissional não demora. Ele entrega a capa, todo inspirado por essa visão, mas Um mês antes do lançamento? recebe um pix e a notícia. Fria. A capa não vai ser usada na primeira edição. A desculpa é corte no orçamento. Mas ele não engole, né? Desconfia do diretor, sente a humilhação. E a reação é forte. Ele chora na chuva. A rejeição dói, mesmo com o pagamento. É a validação artística que está em jogo ali. Mas olha que interessante a resiliência dele. Sim, ele não fica só na fossa, né? Não. Ele bota uma música, Belchior, sujeito de sorte,
e dança na chuva com o C&A. Aquela ideia dos ciclos, né, da água que sempre acha um caminho. Nunca foi sorte, foram curvas necessárias. Ele meio que aceita a falha, Mas reafirma a vontade de continuar, de seguir em frente, apesar de tudo. E aí ele decide ir ao lançamento do livro, mesmo sem a capa dele. Uma atitude e tanto, né? Deixa o CH do lado de fora. Com aquele medo engraçado do cachorro marcar território nos livros. Pois é. E lá dentro ele encontra o autor, o Leonel. E o Leonel dá um exemplar para ele, de graça, com uma dedicatória. Nossa, muito significativa. Ofereço este livro à tua luz afro, Henry, que nos ilumina em forma de arte. Com carinho, Leonel. A menção à luz afro é bem específica, né? Conecta a arte dele à identidade. Totalmente. E ainda tem o sussurro do Leonel. Eles nunca entenderão. Pronto. Essa é a validação que importava, né? Vinda direto do criador da obra para a qual ele fez a capa. Exato. Reconhece a arte, a luz do Henry, independente da decisão comercial da agência. Sugere uma conexão ali, uma sintonia entre os dois artistas que vai além do mercado. E talvez até uma dica, né? De que o sacrifício da capa dele permitiu que o livro saísse por um projeto de incentivo, talvez mais simples. Faz sentido. Então, resumindo essa jornada toda do Henry nesse capítulo, a gente vê o artista lidando com a pressão comercial, com as próprias ideias, sobre arte, natureza, Com a perda pessoal, a rejeição profissional, e no fim encontrando esse reconhecimento mais íntimo, né? Vindo do autor. Uma montanha-russa mesmo. sem dúvida, mostra bem como o processo de criar é atravessado pela vida, pelas frustrações, pelas pequenas vitórias que às vezes nem são públicas. A capa não foi usada, mas isso não invalidou a visão dele nem o esforço. De jeito nenhum. A história do Henry lembra a gente que por trás de um livro, de uma capa, de qualquer obra, tem essas histórias complexas, de criação, de rejeição e de resiliência. Fica aquela pergunta, né? Onde está o valor real da arte? É na aceitação do mercado? Ou é nessa conexão mais profunda, nesse significado que ela cria, mesmo que seja só para o artista e para quem realmente entende? Exato. Uma coisa para a gente continuar pensando a respeito.